Graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Amém. Antes de mais nada, gostaria de começar o sermão de hoje fazendo um pequeno esclarecimento. Hoje, nós que pertencemos à tradição católica evangélica, isto é, as igrejas da Suécia, Dinamarca, Noruega, Letônia, Lituânia e Rússia, e nós aqui da Capela Sagrada Família pertencemos à igreja da Rússia. Todas essas igrejas tradicionalmente comemoram o tema Gaudete, o tema da alegria, no quarto domingo de Advento. Por isso, esse domingo é conhecido como domingo Gaudete. Gaudete está em latim e significa alegrai-vos. Gaudete in Domino semper, alegrai-vos sempre no Senhor. E ao meu ver, faz mais sentido que o domingo da alegria seja mesmo o último domingo do Advento, e não o terceiro. Pois hoje estamos mais perto do Natal. Estamos na iminência do nascimento de nosso Senhor Jesus. Jesus está mais perto agora do que ele estava no domingo passado. E essa é a nossa alegria, estar próximo de Jesus. Nossas vidas ainda são tristes, sem graça, inconstantes, porque ainda não experimentamos níveis maiores de união com Cristo. Por isso, logo depois de exortar os filipenses a se alegrar, São Paulo lhes dá o motivo para se alegrar. O Senhor está próximo. É isso que ele diz, o Senhor está próximo. Ele está perto de nós. O Padre Gunnar diz em sua dogmática, a fé apostólica, que o Senhor Jesus nasce 3 vezes. Primeiro, ele nasce do Pai desde a eternidade. Em segundo lugar, ele nasce no seio da Virgem Maria, na encarnação. Em terceiro lugar, ele nasce em nossos corações. Ele tira isso, é claro, do santo Johannart. E ele faz isso através da Santa Igreja. Jesus nasce através da Santa Igreja, através dos meios de graça. Aqui na igreja podemos dizer: o Senhor está próximo. E por que nossa vida continua triste e entediante, mesmo quando nós temos uma frequentação assídua na casa de Deus? Ora, porque o Senhor está próximo, mas a sua mente está dispersa, distraída, perdida nas coisas do mundo. O Senhor está próximo, mas você se preocupa demais com o dinheiro, com a satisfação dos seus prazeres, com seu status na sociedade, com a política comezinha do dia a dia, seja no âmbito municipal como no âmbito nacional, com futebol e assim por diante. Há muita inquietação e dispersão que não nos deixam olhar para Jesus, e então a tristeza toma conta do nosso coração. Por isso mesmo, São Paulo não apenas diz que o Senhor está próximo, mas instrui os filipenses a agirem de tal modo que não percam isso de vista. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. Não basta saber que o Senhor está próximo, é preciso prestar atenção no que Ele está fazendo. Eu disse na semana passada que é exatamente isso que caracteriza o catolicismo evangélico. É o cristianismo onde os olhos de todos estão voltados para o que Jesus está fazendo no meio do seu povo. E quando levamos uma vida de oração e vigilância, como prometemos no dia da nossa confirmação, é como se estivéssemos dizendo para nós mesmos: eu não vou tirar os olhos de Jesus. E então a graça que você recebeu aqui na igreja no domingo frutifica, ela dá fruto. Você coopera com esta graça, coopera com o Espírito Santo,
e Ele, por sua vez, te concede a alegria celestial, uma alegria indestrutível, a alegria pela qual você tanto anseia e que nada nesse mundo pode te oferecer. Recentemente, eu tive o prazer de ver um jovem se afastar da igreja por falta de alegria. Eu vi isso acontecer. Exatamente por isso. Havia até boa vontade de seguir a santidade, de caminhar na santa tradição, de seguir com um apostolado sério. Mas como não havia vigilância e nem oração, a tristeza o contaminou paulatinamente, pouco a pouco. Eu vi a tristeza tomando conta desse rapaz. Minou todas as suas forças espirituais, até que ele se apostatou da fé e perdeu completamente o senso da caridade, do bom trato com as pessoas. É um comportamento horrível. Alegrai-vos. Sem alegria nós vamos fazer muito pouco nessa terra. Você pode até se salvar, é verdade, sem viver nessa alegria, mas será uma vida de muitos percalços e quedas no pecado, algo que poderíamos chamar de viver perigosamente. Mas Deus não tem isso para nós. Nosso Senhor não tem isso para nós. Ele quer nos dar alegria. Ele não quer que você viva lutando contra o pecado com sua própria força. Sua força é limitada. E como se isso não fosse suficiente, nós ainda temos um inimigo muito mais forte e inteligente que nós, que é o demônio. É por isso que precisamos receber uma força e uma inteligência sobrenaturais. Uma força e uma inteligência que vem do céu. É o que São Paulo nos diz na epístola. E a paz de Deus, que excede toda a inteligência, haverá de guardar os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. É por isso que os santos fizeram coisas incríveis. É por isso que alguns psicólogos, hoje estudando a vida dos santos, chegaram à conclusão que alguns deles não experimentavam sofrimento mental. Mas como pode? Como pode isso? Não experimentar sofrimento mental. Alguns perderam tudo, foram maltratados, crucificados, decapitados, esquartejados, mas a alma permanecia imóvel na alegria celestial e na paz que excede toda inteligência. Em algumas traduções vai dizer entendimento. A alegria celestial é fruto da harmonia interior, do apaziguamento interior. E eu sei que vocês sofrem lutas interiores durante a semana, isto é, vocês que buscam a santidade e a bem-aventurança. Eu sei, porque durante a semana vocês ficam divididos, não é? Não só divididos, mas muitos de vocês experimentam até mesmo a queda no pecado. Nós conhecemos o sentimento de impotência diante do pecado, de tentar fazer o bem, fazer a coisa certa e não conseguir. E isso traz uma tristeza, que até certo ponto pode ser até benéfica, salutar. E daí a importância de buscarmos o sacramento da confissão, seja a confissão privada, seja a confissão geral durante a liturgia da missa. A confissão tem um poder de cura extraordinário. Ela é realmente os primeiros socorros da alma dividida e quebrada interiormente. O Padre Guna, referindo-se ao sacramento da confissão, diz em seu catecismo: como se torna a pessoa que faz uso frequente desse meio de graça? Ela se torna livre e harmoniosa. E como o Padre Guna expõe isso para a gente, por meio desse sacramento, por meio da confissão, a pessoa se torna livre e harmoniosa, uma harmonia. E por isso mesmo ele pergunta: como poderíamos, portanto, chamar esse meio da graça? Sacramento da alegria.
Ele diz sacramento da alegria. A confissão é o sacramento da alegria. A alegria celestial flui de uma harmonia interior, de uma liberdade interior. Mesmo que você tenha caído em pecados graves, grosseiros, mesmo que você tenha pecado mortalmente, por meio da confissão, Cristo nasce novamente em seu coração. Ele se torna próximo novamente. E por isso há um profundo sentimento de alegria ao ouvirmos as palavras da absolvição. Eu também tive a alegre experiência de observar isso também na última visita episcopal, quando o nosso bispo veio ao Brasil. Nós tivemos aqui a presença do bispo e do padre Pavel. Em um determinado momento, um dos jovens que aqui estava pediu para se confessar. Ele nunca havia se confessado antes. E depois da confissão era nítido como até o seu rosto brilhava de uma maneira diferente. Nós que temos um olhar pastoral percebemos isso. Ele me abraçou chorando e disse que aquele dia estava sendo o melhor dia do ano para ele. Eu não sei por onde ele anda, mas sei que longe da igreja, longe dos meios de graça, ele não vai experimentar essa alegria por muito tempo. E essa é a beleza da igreja. Ela é detentora do caminho da alegria. Tudo aqui é belo, tudo aqui é cheio de vida, é carregado de sentido. Tudo aqui é cheio de harmonia. Nós amamos nossos sacerdotes não porque eles são perfeitos, não porque eles falam bem, porque levam uma vida exemplar, não. Mas porque, em virtude da ordenação que receberam, em virtude da imposição das mãos do bispo, eles trazem com eles o santo mistério da alegria. A vitória para os que se acham presos, o remédio para os que se encontram doentes. E por isso o profeta Isaías exclama no texto de hoje: como são belos sobre as montanhas os pés do mensageiro que anuncia a felicidade, que traz as boas novas e anuncia a libertação. Que diz a Sião: teu Deus reina. E hoje, por meio deste pequeno servo da igreja que vos fala, nosso Senhor convida cada um de vocês à sua santa mesa, dizendo: alegrai-vos. E que o Deus da paz o santifique completamente, e que todo o seu espírito, alma e corpo sejam preservados e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.